Olha, a gente vai fazer uma coisa agora que é uma delícia. Tenho certeza que você vai curtir. Eu acho perfeito a gente ter uma mini horta em casa, né? Tá fazendo comida, você fala, eu quero manjericão, mas você quer um fresquinho, aí você vai lá. E uma coisa que também tá em alta no paisagismo é a mini horta, porque além de deixar tudo muito prático, reforça o cardápio, ajuda a gente a economizar, diminui a produção de lixo, também faz a gente se conectar, ficar ligado à natureza, cria um ambiente vivo. Então, ter uma horta doméstica não é difícil, viu? Você vai aprender agora, tem que ter alguns cuidados na produção disso tudo. E quem explica pra gente é a Gabriela Monteiro de Barros. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Que é paisagista, fez cursos de jardinagem e paisagismo e trouxe aqui um monte de maravilhas pra gente. Isso tudo é maravilhoso, né, Gabi? Ah, é uma delícia. Coisa boa. Eu acho que ter uma horta em casa é um privilégio. Então, desde que você tenha um espaço grande, um espaço pequenininho, se você mora num apartamento pequeno, numa casa pequenininha, o importante é você ter sol. Um pedacinho da tua casa que bata sol, é lá que você vai escolher para fazer a tua horta. Então, eu acho que não é desculpa. Então, se você tem vontade de ter uma horta em casa, tem vontade de colher um tempero e ter uma coisa natural na tua casa, saber o que você está comendo, eu acho que vale a pena, porque é fácil. Se vale, né? Hoje até os apartamentos, às vezes eles têm uma jardineirinha pequenininha. Naquela jardineirinha pequenininha que bate sol, pode ter uma hortinha? Pode. Legal. Uma coisa importante é o seguinte, normalmente, principalmente em apartamento, a gente fala que muita gente mora em apartamento, a gente está em São Paulo, as cozinhas das lavanderias são planejadas para estarem no sol. Então, essas áreas normalmente batem sol, porque você tem que colocar uma roupa para secar, alguma coisa do gênero. Então, naquele espaço, normalmente, você vai ter uma boa incidência de sol. Então, por isso que eu estou falando, se você não tem uma varanda, você não precisa ter nem a incidência do sol direta sem um vidro. Você pode ter através do vidro. Às vezes você tem uma cozinha, que você tem uma bancada e você tem um sol batendo, também dá para ter um tempero. Então, eu trouxe aqui mais ou menos alguns temperinhos básicos que a gente pode montar. Então, e se você quiser, a gente pode ensinar como é que a gente pode montar isso. Legal. E aí, eu acho que... E aí, o que eu acho interessante é assim, a gente ensina a montar um vaso num vaso pequeno e aí você pode repetir no que você quiser. Você pode repetir para fazer uma graça. Se você tiver uma panela velha, usa aquela panela velha como um recipiente. Se você tem um pneu, tá lá, dengue, não tem dengue, planta dentro do pneu. Você tem uma telha. Enfim, eu acho que a ideia o espaço que você tiver, o material que você tiver, se você quiser deixar uma coisa charmosa, planta numas xícaras. Enfim. Olha! Usa a criatividade. Mas você usa a criatividade, você pode fazer. Até aqui, olha, numa lata. Olha que máximo. Isso é numa latinha. Lindo. Esse aqui é numa... Assim, só para ter uma ideia, mais ou menos. Era uma embalagem de suco, né? Igual uma que tá aqui, assim, ó. Tá aqui. Ah, você trouxe mais ideias aqui. A gente pode usar tudo isso para fazer a plantação de uma hortinha? Tudo, a gente pode tudo. Isso aqui é uma garrafinha de suco, essas coisas que vendem Isso aqui é lá cortada. Então, você simplesmente, em todas elas, o importante é você fazer um furinho aqui, para você ter o dreno, né? Para ter uma drenagem. E aí você repetir o que eu vou fazer aqui, a gente repete aqui nesse ambiente pequeno. Então nem precisa ter um super vaso, você pode fazer no que você tiver em casa. Então vamos aprender. Você tá com espaço suficiente aqui, Gabi? Acho que eu vou tirar isso aqui. Ó, essa sacola eu trouxe pra gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente precisa. Mas basicamente você precisa da sua mão, porque nós estamos falando de tempero. Então, nós não estamos falando de grandes coisas. Então, você usando a tua mão para plantar isso aqui, você não tiver aflição de terra, isso aqui a gente está falando assim só para quem quiser mais, tá? Quiser fazer uma coisa maior, que é um charme. Então, se você quiser ficar charmosa e plantar com isso, tá ótimo. Bom. Então, vamos lá. Vamos aprender agora o passo a passo. A gente pode plantar tudo na nossa horta? Pode plantar tudo. Manjericão, cebolinha, salsinha, tudo isso dá tranquilo? Tudo dá tranquilo. Então, bom. Alguns precisam um pouco mais de sol, todos precisam de sol, alguns mais, outros menos, tá? Aí eu já vou dar mais assim, do que a gente mais usa, eu dou uma falada assim pra gente saber. Aqui é o seguinte, a gente começa um vaso, o vaso vem furado, né? Embaixo dele, todos os vasos. Porque se o vaso não é furado, ele é um cachepô. Então isso é importante saber, porque no caso de você estar fazendo numa panela, etc., isso é um cachepô, não é um vaso, ele precisa ser furado embaixo. Então você coloca uma camada de argila expandida, que é esse material de drenagem. Que é esse aqui. Isso. Se você tiver em casa, vamos colocar aqui que eu vou colocar para vocês. A gente coloca um pouco de areia, só para cobrir essa argila. Uma camada pouca, porque ela ajuda na drenagem. Tá? Depois, vou mostrar para vocês. A gente coloca
o bidim. Eu já mostro pra vocês aqui como é que vai ficar. O bidim? Bidim é uma manta, só parece um feltro. É, parece um feltro. O que ela faz isso aqui? Ela impede, ela isola a camada de drenagem, ela faz com que depois que você plante, a raiz não entre aí para baixo. Então, se essa camada de drenagem fica isolada, o vaso vai ter sempre um respiro. Então, você rega, a aguinha vai lá para baixo. Então, ela fica tranquila, a raiz aqui tá com um dreno bom. Legal. Porque você já viu aqueles vasos que às vezes você puxa e sai aquela raiz inteira que enraizou e até às vezes ela começa a sair a raiz debaixo do furinho e segura, ela não tá bem drenada. Entendi. Então, depois ele fica assim. Próximo passo, você vai colocar a terra. Então, só para agilizar, eu já fiz aqui, você colocou a terra. Vou passar esse daqui para cá, que esse daqui a gente já usou, né? Isso. Então, esse aqui é com o bidim, esse aqui é com a terra. Tá. Preenche terra e depois você vai colocar a sua mudinha. Como é que eu vou fazer? Ou você compra semente, ou você vai comprar uma muda assim, que você pode comprar desde o supermercado, você vai ao Ceasa, você compra vários lugares que vendem esses gardens que vendem Às essas vezes a plantas. gente compra até esses vasinhos já plantadinhos com uma mudinha no próprio sacolão, no hortifruti. Aí então a gente tem que replantar? O ideal é replantar, porque ele vem, olha, ele vem na capacidade máxima que ele tá. Esse vaso, se você deixar ele assim na sua casa, logo depois depois de um tempo ele não ele aguenta dura mais. nada, então o ideal é você mudar ele para um recipiente maior para ele poder crescer e continuar Legal. bonito. Se ele continuar assim nesse vaso, então o que você vai fazer? Você vai tirar esse vaso daqui, você vai colocar aqui, eu vou completar de terra isso aqui, até que ele fique assim. Então, esse aqui seria o último passo. Aí você vai me perguntar, o que é isso aqui? Na verdade, isso aqui é casca de árvore. Por que eu coloco? A casca de árvore, ou serragem, o que você tiver. Tem gente que coloca palha. A casca de árvore é mais bonitinha. Então, para que serve a casca de árvore? Para manter a umidade disso aqui. Tá. Então, é só um acabamento que a gente coloca e ajuda também a manter a umidade da planta. E como é que é a rega de uma horta? Então, a rega de uma horta, ela precisa ser diária. Porque como é uma planta que precisa de sol, é uma planta que seca muito rápido. Então, você precisa regá-la diariamente. Todo dia. Quanto? Logo quando você planta ela, você tem que regá-la, de preferência, rega de manhã e à tarde. Depois você rega uma vez por dia. Porque logo quando você planta, a raiz precisa se espalhar de novo, ela precisa enraizar de novo no novo recipiente. Então, ela precisa ter mais alimento, então você precisa mais água. Depois, uma vez por dia tá ótimo. O ideal de dia é você fazer a rega, porque você tem o resto do dia para essa água evaporar. Se você rega à noite, faz muito frio, congela a raiz. Então, assim, no geral, rega de manhã que você tá mais garantida. Aí como é que a gente sabe se não pôs muita água, se tá o suficiente? Eu uso uma regra, que é uma regra do dedinho. Vou mostrar pra você que aqui serve bem. Tô com a mão suja, mas dá pra mostrar. Você põe o dedo aqui, ó. Tá vendo que o dedo saiu meio sujo? Essa terra tá úmida. Se eu colocar o dedo aqui, ó, ela tá úmida como se ela tivesse recebido uma chuvinha recentemente. Ela tá boa, você não precisa nem regar isso aqui, só amanhã. Eu pulo essa regra, eu vou regar amanhã. Você tem que reproduzir o que a natureza oferece para a planta. Você não vai reproduzir uma enchente para ela. Então, tem muita gente que tem mania de colocar o vaso na pia, deixa aquela água rodando. Tá errado. Você não pode fazer isso. Porque isso é uma enchente. Como é que fica uma planta numa enchente? Triste. A raiz vai embora, ela começa a soltar. Imita, assim, uma chuvinha leve de verão que ela recebeu. Então, assim, se você tem... Depende do tamanho do recipiente. Se você tem um recipiente pequeno, isso aqui é ótimo, ó. Um borrifador. Borrifador. Se você tem um recipiente pequeno. Se vai aumentando o teu recipiente, pega um regador e molha com regador. Com um copo, enfim, o que você quiser. Se você tem um recipiente pequeno, tipo esses aqui, ó, borrifador dá conta. Dá conta. Dá é conta. só molhar, ver que absorveu. E não deixar encharcado. Tá. Como é que é a tua medida para isso? Se você começar a ver que está escorrendo água aqui embaixo, você já devia ter parado antes. Mas aí você começa a sentir isso. Não é... Por que a gente fala assim? Normalmente todo mundo usa um pratinho aqui de baixo por excesso de água. Aí a pessoa só fica feliz a hora que aquele prato Que o estiver pratinho tá lotado. enchendo. Então, a hora que começou a chegar a água aqui no pratinho, você já para imediatamente. Que já tá passando do Já limite. deu. Já passou do limite, né? Não é pra Exatamente. deixar chegar água no pratinho, é isso? É isso. Agora, você disse que você ia falar das que aguentam mais o sol, as que podem viver com menos sol. Quais são delas que estão aqui? Olha, das que, no geral, todas gostam muito do sol das que estão aqui. Principalmente, a gente está falando aqui, o alecrim, que é uma planta mediterrânea,
O manjericão também gosta de muito sol. As plantas que gostam um pouquinho menos de sol são hortelã, salsinha, então cebolinha. Não é que elas não gostam de sol, elas gostam, mas quando você está formando uma horta, se você tiver a possibilidade de um quintal ou numa varanda, você tiver um patamar, você tiver 2 camadas, você coloca a primeira planta que gosta mais de sol, a segunda a que gosta de um sol um pouquinho mais permeado. Então você vai colocar o alecrim que ama sol, manjericão que ama sol. Logo ali para tomar o solzão forte e atrás dele um você coloca uma plantinha que gosta um vaso como esses, bem plantadinho e regado desse jeitinho que a gente aprendeu, ele dura bastante tempo? Muito tempo. As plantas que duram menos, essas duas aqui, ó, que todo mundo gosta, que é salsinha e cebolinha, elas têm um período. Na verdade, se você cortar ela aqui embaixo, ela tá boa, você vai usar na tua casa. Cortou aqui, deixou um espaço de uns 2 dedos, mais ou menos, ela vai dar umas 3, 4 vezes salsinha. Depois ela não serve mais. Tá? A mesma coisa com a cebolinha. As outras, não. O manjericão, por exemplo, tá lá ele plantadinho, bonitinho. A pessoa vai fazer, aí ela pode ir lá e só arrancar as folhinhas? Ou ela tem que cortar um galinho? O ideal é ela cortar um galinho. Porque, na verdade, a hora que você está cortando um galinho, você está fazendo uma poda. Você está ajudando a planta, na verdade. Então, sempre que você for cortar, ao invés de você sair daqui despelando ela, corta um galinho, porque na verdade você está podando. É como se você estivesse podando e ajudando a planta. Então, o mesmo para os outros, né? Para o hortelã também, que às vezes a gente só usa 2 folhinhas num suco, coisa assim. Bom, né? Eu adorei aprender. Agora vamos fazer tudo isso. Eu tenho falado aqui que a gente aprende muito o dia inteiro, sabe, Gabi? Mas não adianta a gente deixar, entra por um ouvido e sai pelo outro e não faz nada. É bom a gente colocar em prática, né? Com certeza. E aqui você já viu que é possível, é uma delícia ter tudo isso em casa, facilita muito, porque você vai fazer uma comida, se você tem esse temperinho, o tempero muda todo o sabor da comida, fica outra história, né? Fica outra história. E a gente com esse verdinho também fica mais feliz, tá certo? Tá certo. Deixa eu passar os contatos da Gabriela. A Gabriela, ela tá no site www.jardineirofiel.com.br jardineirofiel.com.br. Telefone 0 operadora 11 3082 5547. 3082 5547. Dicas pra gente ter uma horta doméstica. Qualquer dia eu queria que você viesse ensinar a gente a fazer aqueles painéis verticais. Tá tão na moda, né? É difícil? Não, não é difícil. Não? Então a gente precisa ensinar. Combinado. Tá bom? Bem, muito obrigada por ter vindo. Muito querida você. Foi joia a aula que a gente teve, né, gente?